Nos anos 70, no Brasil, a opressão da ditadura militar permeava toda a sociedade sobre como falar e se portar em todos os lugares. Algumas músicas criadas nesta época deixavam na entrelinha formas de condutas a este regime, como a MPB. Mas além deste estilo musical, o rock também floresceu nesta época com alguns nomes. Hoje, o Marco Cherubini nos conta sobre o rock dos anos 70 no Brasil, no nosso quadro No Vinil. Muita gente acha que o rock no Brasil começou na década de 80, com a Blitz, com o Paralamas, Legião, etc. Mas o rock aqui no Brasil já vem desde a década de 60, com a Jovem Guarda, e teve uma profusão muito grande na década de 70, com bandas assim que muitos não conhecem, mas teve muita coisa legal na década de 70. Uma das mais importantes são os Secos e Molhados, em 73 que eles fizeram esse disco, né? Esse disco muito importante, que não é bem um disco de rock. Tem rock, mas não é bem um disco de rock. Mas esse disco foi um dos mais importantes para alavancar esse estilo de música jovem no Brasil. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. O rock na década de 70 ele era bem marginalizado, apesar de nessa época o Brasil ainda estava na ditadura, né? A ditadura estava em alta na década de 70. Mas a ditadura, no caso, ela pegava mais no pé dos artistas da MPB, né? Como Caetano, Gil, Chico Buarque. O rock, como ele era meio marginalizado, ele passava meio despercebido, inclusive na temática das letras. Sim, tinha muita censura em cima, né? O pessoal ia gravar os discos, tinha que mandar as letras para censura, enfim. Mas o rock, apesar de ser marginalizado, música de cabeludo, né, de drogado, isso aí era passado meio batido, né? Eles se importavam mesmo com os textos que eram feitos para combater a ditadura em si, né? E o estilo de rock da década de 70, ele era bem variado. Ele passou por vários estilos, assim, né? Vários ritmos. Teve o rock progressivo, que foi muito importante. Teve o rock rural, né? Com Sá, Rodrigues e Guarabira. Teve o folk rock. E teve o rock de diversão mesmo, puro rock and roll, né? Então, teve vários estilos, né? O rock no Brasil, ele era muito rico. E ele tinha muita influência do rock que vinha dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então nós temos vários exemplos de discos e artistas que fizeram esse tipo de música que veio influenciar aí o rock dos anos 80, 90 até os anos 2000. Aqui alguns artistas que tiveram relevância na década de 70, alguns conhecidos, outros nem tanto, né? Temos aqui o disco O Terço, Criaturas da Noite, né? Que é o rock progressivo. Aí temos aqui uma banda menos conhecida, que é A Bolha, né? E depois criou outros artistas através dessa banda aqui, A Bolha, como Erva Doce na década de 80. Temos um bem mais raro, inclusive esse disco é muito raro, que é o Peso, que fazia já um mais puxado pro blues, pro hard rock. Outro disco progressivo, que é o Som Nosso de Cada Dia, também. E um dos mais importantes aqui, que é o Casa das Máquinas. Esse aqui é um disco que chegou a fazer um certo sucesso na década de 70. Então, esses discos, eles foram muito importantes para a divulgação e para a criação do estilo rock and roll no Brasil da década de 70, que veio influenciar, como eu já disse, a todo o rock. Daí para diante, todo o rock foi influenciado por esse pessoal. É isso daí. Ouvindo esses discos aqui,
Mas um pouco de diversão garantida é o toque do vinil. Minha alma cativa